Boné do canal do Leandro Brito. Quem é do samba tem que ter. Adquira já o seu. Informações na descrição do vídeo. Com o estúdio lá também. Primeiro queria te agradecer. Não, cara. que isso. Coração. Obrigado a você aí. É a segunda tentativa, pessoal. A primeira não deu certo, foi correria, mas a gente não podia. Aqui começa assim, viu? Não sei Não, tá bom, já começou. É só importante falar que não vai editar não, né? Não, é vai direto. cortar nada, porque a gente fala umas coisas que é pra ir pro ar mesmo. Aí sim. Parabéns desde já pela iniciativa. O canal é um canal que ajuda o segmento. Então, eu que sou realmente sambista de verdade, porque tem muita gente que diz que é sambista, mas é só da boca para fora. Eu que sou sambista, que defendo o segmento, que quero que o segmento cada vez mais tenha um destaque, e fico feliz com todo o canal e com todos os caminhos de divulgação e de fortalecimento. Que bacana. Assim, eu já conheço bem tua história, assim, porque eu acompanho há bastante tempo, mas toda entrevista a gente procura rever muita coisa, né? Eu revi muita entrevista sua, assim, eu fiquei pensando, cara... É bom que não vai fazer as mesmas perguntas. Isso que eu ia falar. Porque geralmente entrevista, né? O cara faz a mesma pergunta que tu já responde. O Zeca fala isso. E eu pensei, caramba, vamos fazer uma coisa diferente pra gente ouvir o Leandro falando de assuntos que a gente não tem registro ainda. A sua carreira é belíssima, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir sua opinião sobre diversos assuntos que nada melhor do que falar com um produtor renomado e experiente como você pra gente aproveitar, né? Sugar um pouquinho dessas informações. Primeiro eu te perguntei fora do ar, mas eu queria perguntar aqui também. O lance da aposentadoria, vai rolar mesmo? Assim, aos 50 anos você pretende parar? Vai, sim. Isso também é uma coisa que eu sempre tentei passar para as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu tenho a oportunidade de produzir, enfim. Jogador de futebol, músico, eu vejo muita gente indo assim até o limite, até chegar um momento que começa a fazer uma linha e cair a qualidade, ou cair a vontade, ou a disposição, ou a alegria. A gente trabalha com alegria, com emoção. E, como eu te falei, eu comecei com 12 anos, assim, eu tenho 48 anos. Então é muito tempo viajando, toquei com artistas grandes, eu fiz uma turnê com o D2 de 3 meses na Europa, 22 países, então assim, é muito tempo viajando. Depois a carreira, fiz a turnê também com a Maria Rita, toquei, tive grupo Água na Boca, que depois virou Boca Louca, então depois emendou na minha carreira, então é muito tempo viajando assim. Às vezes as pessoas acham que eu quero parar de tocar ou de fazer show, não é isso, é porque a coisa da viagem, realmente, depois que você tem uma família, você tem um certo conforto, você quer viajar um pouco menos, escolher as coisas que você faz. E a minha carreira, o tempo todo, eu fui mudando assim, os objetivos. Assim. O meu objetivo agora, ao completar 50 anos, é realmente dar um tempo dos shows, assim, não dar um tempo parar, mas escolher as coisas que vão fazer uma coisa do corporativo, que é um mercado hoje que eu faço bastante, e partir para o lado empresarial mesmo. Assim. Eu vejo que o mercado hoje do samba e do pagode não tem empresários. Assim. A gente pode contar os empresários que fazem realmente a função de empresário, que é cuidar da carreira, cuidar do artista e ter todo um cuidado com a parte de entrevista, de vestimenta, de extra-palco, de planejamento. Então, assim, eu vejo hoje que tem muito vendedor de show. Empresários tem poucos. Não vou dizer que não tem, não, mas tem poucos fazendo a função realmente, porque eu sou de uma época onde o empresário, ele até na entrevista, ele chegava aqui e falava, pô, me dá aí o que você vai me perguntar, porque o meu artista não fala de política, o meu artista não sabe falar disso, ou o meu artista quer falar mais do produto, enfim, direcionar realmente o que você quer falar e fazer. Então eu pretendo agora aos 50 anos, dar um tempo nessa coisa do show, diminuir bem e passar realmente a tomar conta, produzir o disco, e cuidar do disco e do artista naquele processo, naquele tempo todo ali, aquela turnê toda, entendeu? Porque eu tenho coisas na minha cabeça que eu implantei dentro do meu trabalho que deram muito certo, que é a história do reinvestimento, que é a história da estrutura, que eu tenho uma estrutura de artista grande, de artistas nacionalmente e internacionalmente talvez não tenham o que eu tenho de equipamento, de investimento que eu tenho para o show. Então essa é uma coisa que eu quero implantar para fortalecer mais ainda o nosso segmento. Assim, durante a sua carreira a gente sempre percebeu vamos dizer assim, uma vontade grande de inovar em tudo, né? Assim, eu sempre percebi isso, até o próprio DVD seu, o Favela Brasil, foi uma coisa inovadora, por aquela questão toda, né? O primeiro, principalmente, que foi com a direção e a produção da Regina Casé e do Estevão, é um DVD bem revolucionário, a gente conseguiu realmente botar ali o que a gente queria, tanto de emoção como de cenografia
E de teor também, assim, as músicas, se você pegar aquelas músicas daquela época, se você tocar ela hoje, ela é atual. Então são temas bem pesquisados, são temas bem ardidos, assim, que na época eu era um cara até mais do que hoje politizado, assim. Hoje não sou tão politizado assim, porque naquela época eu achava que eu ia mudar o mundo e que ia política, eu ia conseguir. Chega uma hora que você vê que está remando sozinho também. Mas eu achei que eu tenho orgulho, assim, uma das coisas que o seu Jorge falou para mim desde o início, a gente tem que ter orgulho da discografia. Eu tenho orgulho, eu ouço meu primeiro disco Cotidiano, vejo que é um bom disco, apesar de eu não gostar de me ouvir cantando, porque eu era um percussionista que acabei cantando. Então tem algumas coisas que ali me incomodam, mas assim, o geral eu gosto porque as canções são bem escolhidas, os temas, as mensagens são bacanas. Ele já falou que não vai parar definitivamente, né? Mas assim, nesse fechamento com 50 anos de idade ali, né? Mais de 30 de carreira, quase 40, né? Se a gente for 12 anos, começou. Durante esse período todo, assim, o que você viu que você achou bacana no mundo do samba e o que te entristeceu muito? Eu tive o prazer de ver muitas coisas bacanas, assim. Eu fiz alguns projetos que foram desafiadores para mim, que deram muito certo. Um foi o projeto da Maria Rita, pelo fato de a Maria Rita tinha feito um disco e que a crítica não tinha falado muito bem, era um momento turbulento da vida dela ali, fez um disco, tinha perdido o Tom Capone, que era o produtor dela, e aí tentou fazer uma parceria com o Lenine, mas as coisas não saíram muito bem, e o disco também, na época, teve um episódio do iPod, que a gravadora mandou um iPod para a imprensa junto com um disco para eles analisarem, eles se ofenderam, acharam que aquilo era uma maneira de... Tentaram comprar eles, enfim, aquilo meio que um tiro meio que saiu pela culatra e o disco não foi bem na crítica. E logo depois eu tinha um projeto que era de pegar uns artistas, para chamar atenção mais ainda para o samba, era pegar artistas da MPB, Caetano, Gil, Bethânia, Maria Rita e outros, e trazer para gravarem clássicos de algum compositor. Então cada um escolhia o seu compositor, eu vou cantar o Cartola, eu vou cantar o coisa. Esse era o samba meu, na verdade, assim. Era cada um escolher o samba que você gosta de cantar, o compositor. Na verdade era para cantar um compositor direto. E eu tinha um repertório muito grande do Arlindo e do Serginho Meriti, que são dois caras que eu sou fã, assim, que na minha opinião estão 1000 anos na frente, não desmerecendo os outros, mas você falar de Serginho Meriti, de Arlindo Cruz, são caras que eu conheço de perto, conheço toda a obra e eu sou um cara que escuto música inédita direto, então eu tinha um material muito grande desses dois. E o projeto da Maria Rita, quando eu cheguei, apresentei o projeto na Warner, o presidente na época falou, vamos tentar e tal, fazer com a Maria Rita e tal, e ela gostou da ideia. De início, não era um disco de carreira, um projeto. Só que quando a gente acabou de gravar as bases, ela falou, não, eu gostei muito, vai ser meu disco de carreira. Foi quando ela também se pediu para assinar a produção comigo, porque nos discos dela de carreira ela assinava a produção junto. Mas eu produzi o disco, eu escolhi o repertório, eu escolhi a sonoridade, eu escolhi os músicos. Eu fui para a casa do Jota e conversar com ele como a concepção que a gente queria. Tinha uma coisa de baixo de pau, do baixo acústico com surdo, que as pessoas achavam que podia conflitar e tal, então eu consegui com o Jota achar uma sonoridade bacana que marcou muito, assim. O disco é um marco na carreira dela, e ela já fez 2 depois desse, que é o Samba Meu, e também sem desmerecer os produtores, mas aquilo ali são coisas que acontecem na produção. Você às vezes faz um disco onde tudo conspira a favor, o repertório é bom, a pessoa canta bem, interpreta bem, a sonoridade, enfim, aquilo ali aconteceu no momento que tinha que acontecer. Foi um disco que vendeu mais de 300 mil cópias, depois teve o DVD. E esse foi um projeto que eu acho que foi bacana, assim. O que me entristece, você falou também para dar um destaque nas coisas que entristecem, é essa coisa da nova geração. Assim. A nova geração, acho que ela não trata o nosso segmento, o nosso samba, o pagode, como queiram classificar, da maneira que realmente teria que ser tratado, assim. Então, eu vejo que a grande maioria está muito mais preocupada com o dinheiro do que com a qualidade, a grande maioria está muito mais preocupada com a moda do que com o que realmente é a minha verdade, porque o artista tem que gravar aquilo que é a verdade dele.
Mas a grande maioria, eu, por exemplo, eu não consigo produzir um artista que chega para mim e fala, não, minha cara é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aqui, do Sorriso Maroto, minha cara é meio Thiaguinho, não, cada um tem a sua, achar o seu caminho. Então, o que me entristece é isso. E, fora isso, o extrapalco mesmo, a questão do investimento, a questão dos cuidados com a imagem. Entendeu? Eu sou um cara que tem 30 anos de carreira, mas que não tem uma imagem suja, nunca você me viu em um escândalo, envolvido em alguma coisa. Sou um cara que, prezo pela minha família. Então, eu sou o cara que ainda defendo que o artista pode ter uma vida normal, ter uma família, tudo isso, e conseguir ter o carinho das pessoas e tal. Não ter uma coisa da fã querer me pegar. Essa coisa eu acho meio apelativa, assim, sabe? Essa coisa da sedução, assim. Eu acho que a música é uma coisa e a sedução é outra, assim. É lógico que existe um conflito de emoções e de sentimentos, mas eu gosto muito de separar a música, assim, dessa parte porque você é gostoso, porque você é bonito. Uma das coisas que me incomodaram um pouco, assim, que me incomodou um pouco foi essa coisa meio que em algum momento a gravadora tentou me pressionar para que eu fosse para esse lado do galã e tal. Eu falei, cara, eu não sou galã, não sou cantor também, sempre deixei claro. Eu sou um cara que sou sambista e cantava umas músicas que um dia eu gravei um disco totalmente para mim e para quem estava ali em volta, e isso chegou a ser comercializado, assim. Então, isso é uma coisa que me incomodou um pouco, assim, que me incomoda, como você falou, que me entristece, essa coisa da nova geração ser um pouco assim, meio afobada com que é o sucesso e a qualquer preço, a qualquer custo, e não tem a paciência de fazer carreira. Fazer sucesso é uma coisa, fazer carreira é outra, assim. Nesse período todo, em relação à sonoridade, porque assim, todos os CDs que eu ouço, que você produziu, eu sempre percebo algumas características suas, assim, da percussão, dos instrumentos de pagode bem na cara, né? Você acha que mudou muito, assim, o que o público hoje aceita na década de 90, 2000, para o que eles aceitam hoje, assim, em termos de sonoridade? Eu vou falar de coisas que a grande maioria não tem coragem de falar. Primeiro que a grande maioria dos produtores hoje copiam uma sonoridade. Pegaram uma sonoridade que já existia, pronta, de produtores anteriores, da geração anterior, Biravaí, Adilson Vitor, Jorge Cardoso e outros que criaram realmente uma sonoridade, porque esses caras, sim, eu acho que eles chegaram numa época onde o rádio tocava muita música internacional. Então eles chamaram e começaram ali a criar e conseguiram romper essa barreira da música internacional, do pagode tocar no rádio. O Biravaí é um grande responsável, um dos grandes responsáveis por isso. Eu trabalhei com o Bira há anos, trabalhei primeiro com o Alceu, depois fui trabalhar com o Bira. E esses caras foram mudando a sonoridade, foram modernizando, foi chegando o Jotinha também, que foi mexendo nas harmonias e foi botando aquelas melodias mais rebuscadas e tal. Então, essa galera lançou uma sonoridade. Quando a nossa geração chegou, pelo fato da gente também ter uma admiração pelos músicos que gravavam, os músicos de estúdio, para você sabe, outra crítica, são poucos artistas que gravam. Isso também atrapalha muito na sonoridade, porque acaba que todo mundo, quem grava são os mesmos. Eu gravo o Camilo, gravo o Prateado, gravo o Arcanjo, gravo o Mauro Diniz, gravo o Gordinho, grava o Nene Brau, enfim, grava essa galera que acaba gravando quase que todos os discos. Então, isso faz com que a sonoridade fique repetida, assim. A gente teve a sonoridade nessa época, alguns grupos que realmente têm personalidade, como você disse, na sonoridade. O Grupo Molejo, que tem uma identidade forte e que está aí até hoje. A gente teve o Revelação também, a gente teve antes deles todos o Fundo de Quintal, lógico, e o resto tudo é meio que muito parecido, assim. Tirando a onda do balanço, porque vamos separar assim o balanço do pagode, mas na onda do balanço também, meio que todo mundo ficou mais ou menos na mesma onda. O Prateado foi um cara que assumiu mais esse lado do balanço. Eu sou um cara que não produzo balanço. Não porque eu não gosto, eu até gosto do balanço e coisa, mas eu sou muito mais um cara da rua. Eu tenho a necessidade de ouvir a música reproduzida na rua. Na verdade, eu acho que o que faz o sucesso do samba e do pagode é a rua, somada ao rádio. Só que depois isso se inverteu um pouco. As pessoas primeiro querem o rádio, porque antigamente você ia tocando a música ia esquentando, e aí você gravava e aí somava com o rádio.
E acabou que esse fenômeno, cara, depois de tanto bater nessa tecla, voltou a acontecer. Aconteceu agora com o Som do Tambor, aconteceu com a música que o Diogo gravou lá, que eu tinha gravado no disco do Renato Milagres, Morro dos Prazeres. Essa música eu já tinha gravado no disco do Renato Milagres. E aí o Renato foi cantando nas rodas de samba, a música esquentou, o Diogo gravou. E aí, assim, voltando na sonoridade, eu sempre fiz discos, eu sempre tive a preocupação de fazer discos que não tenham a minha cara, tenham a cara do artista, assim. Porque você pega uma produção do Prateado, você sabe que foi o Prateado que fez. Você pega uma produção do Rio do Hora, você sabe que foi o Rio do Hora que fez. Eu fiz discos muito diferentes, assim. Eu fiz o Sorriso Maroto, os primeiros, e aí depois eu fiz o Arlindo Cruz, e depois eu fiz a Maria Rita, que é outra sonoridade, e aí eu fiz o Xande de Pilares, que é outro Diogo Nogueira. Então, assim, todos, cada um tentando entender, que o que eu entendo de produção é a gente pegar a linha que o artista meio que já tem de identidade e você tentar trazer o melhor para dentro daquilo ali, assim. A única coisa que você nota nas minhas produções, assim, é que realmente eu boto os elementos, como eu entendo, pelo fato também de eu ser percussionista, que a percussão, ela é o coração do samba. Então, assim, eu realmente coloco ali a percussão mais na cara, o cavaco, o banjo, o violão, e boto aquela segunda faixa de massa sonora, onde eu faço um groove de baixo, bateria e piano. Então, assim, a minha mixagem ela é uma pirâmide. Vou dar o pulo do gato para eles, que é baixo, teclado, bateria, aqui embaixo, aí boto as percussões, aí boto cavaquinho e violão aqui, e boto a voz lá em cima, a estrelinha eu boto lá em cima. Então não tem muito mistério, assim. E eu começo mixando assim. Um monte de gente fala, pô, a tua mixagem, eu mixo hoje o Gabriel Vasconcelos, que mixa a maioria dos discos. Fala, não, porque a mixagem minha contigo é diferente, porque ele já sabe que eu exploro os graves, que eu comecei a gravar e a nova geração, eles não conheceram a máquina de 2 polegadas, a fita. E quando foi para o Pro Tools e para a era digital, saiu do analógico para o digital, o som mudou muito. Eles não têm essa referência que eu tenho, antiga, de como era o som do surdo, como era o som da tantã. Entendeu? A tantã hoje, ela não... Você faz... Não é um tantã, não era isso. Era esse o som de tantã. Então, as pessoas meio que esqueceram aquela sonoridade. Por quê? Porque o cara já tem aquela equalização ali, depois ele pega o tantã do Zezinho e bota naquela equalização. Pega do outro que tocou e cada músico toca de um jeito. Então você tem que ter o trabalho de coisa. E eu perco muito tempo na mixagem mesmo. Assim. Ontem eu fiquei até tarde mixando o RDN, que é um outro grupo que eu estou criando uma outra sonoridade. Vocês vão ver agora aí quando for para a rua, a gente botou uns elementos de percussão diferentes e somou e fez uma massa, porque eles são um grupo que não tem banda. Eles tocam só eles e botam o pau para quebrar mesmo. Assim, foi um grupo que eu formei, 2 deles tocaram comigo mais de 9 anos, o Sandrinho e o Bruno Maior, e eu fiz o grupo justamente porque eu via que eles eram de verdade. Falei, cara, a gente tem que ter um grupo, porque eu ainda acredito que a gente vai ter grupo que todo mundo toque bem, e hoje está uma mentira danada, assim. Hoje os grupos estão escorados nas grandes bandas, né? Nos grandes músicos e tal. O cara fica meio que ali na frente, mas a galera tá tocando lá atrás para ele, assim. E eu quero que isso meio que volte a ser como era antes, né? Do cara realmente tocar e quem é de verdade vai ficar e quem não é vai... É isso que eu ia até perguntar. A gente não tem um roteiro, assim. A gente vai seguindo e você vai soltando várias coisas importantes, assim, pra gente comentar. Falar um pouquinho mais sobre essa questão dos grupos não gravarem tanto. Você acha que é mais culpa dos músicos, não culpa, mas assim, virtude, vamos dizer assim, mérito dos músicos de estúdio, que são muito fodas, assim, ou de repente dos grupos que não têm a qualidade necessária para gravar, assim? Você acha que o problema vem de onde, assim? O problema vem da falta de interesse, né? Antigamente eu lembro que nós, a minha geração principalmente, queria ficar no estúdio até apagar a luz. Hoje eu vejo artista, quando você grava a segunda base, ele sai do estúdio. Do disco dele. Você está gravando a base do disco dele, ele não está tocando, mas ele fica ali. Você vê que ele não está ali, tipo, ele está ali, mas ele está, tipo, que hora que acaba, sabe? Tipo, porra, vou lá fora. E está no telefone, vai lá para fora. Eu lembro que eu ficava olhando cada detalhe. Eu ia ver o surdo do gordinho, como é que era o pé, como é que era a maceta, como é que era o peso, como é que ele bafava com a flanela, e ficar olhando ele tocar, e ficar
tinha aquela coisa do ídolo, ainda tem até hoje. Eu, cada vez que eu vejo o Gordinho tocando, eu falo, caramba, tem que ver o cara, que o cara tem, apesar da idade, o cara todo dia se reinventa, o cara tem uma coisa nova e o cara tem a alegria até hoje de tocar e tudo isso. E eu vejo que a nova geração é desinteressada, tipo. E outra coisa, a grande maioria tá ali porque foi o que sobrou pra gente ganhar esse dinheiro, né? Não, cara, tô aqui, pá, toco mais ou menos, vou lá na frente, dou uma reboladinha, coisa e tal, pô, não sei o que, as garotas gritam que eu sou lindo, pai, e o cara começa a acreditar, porque o palco realmente tem esse poder. Então, cada vez mais ele vai se desinteressando pela música e vai se preocupando mais em ir pra academia, malhar e comprar uma roupa bonita, e ter um carro cor de abóbora, ter uma mulher bonita, e não sei o que, enfim. A música mesmo fica em segundo plano. E fora isso, a velocidade que o mercado obriga. Tipo, você tem um orçamento apertado, onde você não tem mais paciência para ficar esperando o cara errar 10, 20 vezes. Então você sabe que você vai chamar um músico de estúdio, o cara vai chegar ali de primeira, ele vai ler 2 vezes, na terceira passada ele gravou. Então você grava um disco de 14 faixas, você pode botar que você vai gravar cada base aí e vai gastar 1 hora no máximo. Na verdade, você gasta 40 minutos. Se for um time da pesada mesmo, você passa 1, 2, 3 vezes, arranja 2, explica um detalhe ou outro e pode gravar. Então, as gravadoras também passaram, não, ó, a gente, não, bota o fulano, grava, tempo é dinheiro e vamos embora. Ainda mais que ninguém vende. Então, você tem um orçamento apertado, um produto que não vende, então o cara tem cada vez menos dinheiro e mais pressa de ter, porque ele também já quer jogar aquele disco fora. Hoje você faz um disco por ano e joga 14 faixas que você grava, você joga 11 faixas fora, porque só tocam 3 faixas no máximo cada disco. Leandro, tem uma questão também que eu queria ouvir a tua opinião. A gente fez uma entrevista há pouco tempo, já vai fazer aí 1 ano mais ou menos, com o Prateado, e a gente comentou sobre a questão de composição, né? Gerou uma certa polêmica, a opinião dele, enfim. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Muita gente fala que há uma panelinha, assim. O compositor novo, inclusive, muita gente me procura, pô, Leandro, me ajuda, manda música, eu não sei pra quem e tal. E a gente não tem oportunidade, tem aquela coisa toda, só grava uma panelinha de sempre. Qual a tua opinião sobre isso? Existe uma certa, vamos dizer assim, um grupo de conforto assim pro produtor, que ele sabe que ali o negócio é bom, ou realmente, de repente, vem tanta coisa ruim que dá até preguiça do cara ir atrás? Como é que é isso? Qual foi a polêmica que rolou com o Prateado? A polêmica foi que ele comentou que as pessoas hoje em dia, todo mundo quer ser compositor. De repente o cara começou com um grupo ontem, chega na hora de produzir, não, eu quero essas músicas aqui, que são as minhas e tal, e muita gente deixando de gravar os compositores que já são os consagrados, vamos dizer assim. Aí muito compositor novo falou, pô, mas e aí, quando que a gente vai ter oportunidade, né? Rolou essa questão. O que você pensa sobre isso, assim, sobre os novos compositores, oportunidades, essa coisa toda? Então, na verdade, primeiro tocando no assunto da polêmica, assim, vários discos que eu passei a não produzir, um deles foi o Sorriso Maroto. Se fosse qualquer outro produtor aqui, não falaria o nome, mas eu não tenho problema nenhum em falar. Um deles foi o Sorriso Maroto, foi justamente porque chega um momento que o artista... Primeiro que o artista ele entende que fazer música dá dinheiro. Isso é fato. E outra que existe é o seguinte, no caso específico do Sorriso Maroto, eles eram artistas da DEC, e a DEC diz que tinha uma editora onde ela também contratava esses artistas como exclusivo da editora da própria gravadora. Mais que certo, afinal de contas é um negócio. Porém, os discos anteriores eu vinha gravando e vinha dando muito certo vários autores de fora. E chegou... Ligou uma máquina. E chegou no... vários compositores de fora. Quando chegou no 4º disco, os meninos do grupo já estavam compondo, mais especificamente o Sérgio, e chegou com um número grande de músicas e tal. E ali eu senti que começou até por parte, não por parte só do grupo não, tá? Por parte também da gravadora, por interesse financeiro, querer com que também aquilo ali fizesse parte do repertório. Não sou contra, mas acho que tem que ser uma coisa, como é que eu vou te falar? Natural? Natural, exatamente. Você tem que ir ganhando com o tempo e ganhando com o resultado. A minha música é boa, entrou, deu resultado. Eu gravei uma esse ano que vem entraram 2 e depois vão entrar 3 e assim vai. Como hoje eles são compositores, como é que eu vou te falar? Estabilizados. Fizeram música, o Sérgio fez músicas que fizeram sucesso e tal. Mas foi uma coisa que realmente na época me incomodou
eu era muito mais radical na época, com a questão de gravar, as pessoas que tinha que botar, e era eu que escolhi o repertório, era eu. E ali a gente meio que começou a não se entender por esse lado, assim. E foi onde eu me afastei, e também porque eu estava já no automático de fazer disco de grupo de pagode. E aí eu estava tocando com o D2, o D2 falou, pô, dá um tempo, cara, tá no automático já, pô, tá se emocionando. Eu falei, pô, nem me emociono mais, já entro já com o pé nas costas. Realmente, entendeu? Eu já vinha de uma carga com Biravaí de 10 anos, gravando quase que 2 discos por dia. O Bira em alta, gravando todo mundo, e eu em São Paulo, Rio. Era 3 estúdios locados em São Paulo, 3 estúdios locados no Rio. E a gente gravando, e depois eu passei a produzir e fiquei nessa mesma batida até que eu fui internado, com estafa e tal. E aí eu dei um tempo de produzir e tal. Mas essa coisa do compositor, assim, a gente tem os compositores que são os caras que estão acertando. Isso é fato. Hoje é o Thier, hoje é o André Renato. O André Renato já é um bom tempo, porque o André Renato passa de geração para geração. Mas eu no Sorriso Maroto eu gravava muito Arnaldo Sacomani e a Thaís, porque na verdade a formatação que eu criei, a sonoridade que eu criei para o Sorriso Maroto era uma sonoridade de uma balada que fingia que era pagode. Eu pegava uma música que era construída balada e transformava para pagode. Botava cavaquinho, tantã, pandeiro, botava em ritmo de pagode e tal. A primeira da música fazia baladinha, pianinho, não sei o quê. Segunda estrofe, tantã, pandeiro, cavaquinho, pá. E criamos essa sonoridade e falei para eles na época que eles tinham que ter uma banda bacana. O seu Sérgio Monza. Falei, vocês têm que... Por ironia do destino, o Só Pra Contrariar acabou exatamente naquele ano. E ficou aquele rombo. Falei, se vocês fizeram uma banda bacana, com estrutura, com tudo, e fui, assim, ajudei bastante o seu Sérgio Monza nesse momento de montar. Falei, chama os caras que gravam. Foi quando o Camilo foi para lá, foi quando o Boris foi para lá, e conseguiram montar esse tipo de profissionalismo dentro do segmento que é uma bagunça e é amador e é esculachado, assim. E aí o seu Sérgio Monza conseguiu botar uma estrutura, como ele tinha uma cabeça empresarial, mesmo sendo de outro ramo, ele conseguiu implantar ali um formato realmente de empresa grande, organizada, entendeu? Comprometida, enfim, com responsabilidade para fazer as apresentações e a turnê do grupo. Então, juntou o talento com uma coisa organizada. É o resultado que está aí, um grupo que está há muito tempo assim. Até hoje. Assim, muita gente fala da questão teve uma crise no pagode, naturalmente teve, assim, foi nítido, né, que durante, enfim, outros gêneros vieram, tomaram espaço, tudo mais. Um dos motivos que você aponta para isso, além do crescimento, de repente, de outros gêneros que ganharam força, foi a falta de profissionalismo nessas áreas, fora a musicalidade, né? Porque a gente sabe que tem a questão toda empresarial, do staff, enfim. Você acha que isso interferiu diretamente ali nessa queda do... Não, isso aconteceria... Naturalmente aconteceria, porque o Brasil é um país que é rico de ritmos. Então a gente tem vários ritmos pelo Brasil todo, e o tempo todo isso aconteceu. Uma hora foi a lambada, uma hora foi o forró, uma hora foi o axé, uma hora foi o arrocha, uma hora foi o pagode, enfim, uma hora foi o rock. A gente já teve o rock aqui de Brasília forte, aí depois a gente já teve o pagode, que na época era o pagode de São Paulo, porque a maioria dos grupos que estouravam eram de São Paulo. Depois a gente teve o pagode do Rio. Depois a gente teve o axé, na época da Daniela Mercury, e aquilo ficou uma febre. Depois teve a lambada. Então isso naturalmente ia acontecer. O que eu acho que acabou agravando a história é porque vários momentos, assim, o nosso segmento caiu nos escândalos, assim. Várias vezes parecia o nome de um, parecia o nome de outro. E isso a imprensa, porque na verdade quem canaliza e quem dita as regras da moda e tudo é a mídia. Então, à medida que esse aqui está fazendo bonitinho, esse aqui está fazendo besteira, ele vende isso aqui muito, que automaticamente isso aqui vende muito, mas diminui, esse produto passa a ser desvalorizado, e o bonito... Ó, tá vendo como é que fulano é bonito e tal?
Então foi isso que aconteceu. E o pagode já aconteceu, essa já é a segunda vez que acontece assim. Da outra vez foi abafado pelo axé, e agora foi abafado pelo sertanejo, pelo arrocha, enfim, pelo forró. Mas a gente, mediante a tudo isso que está acontecendo, a gente consegue, o gênero é tão rico que você consegue ter destaques, assim, como a gente tem o Ferrugem hoje, como a gente tem o Mumu, como a gente tem o Dilcinho, como a gente tem... Só. Só? Só. Novo, só. Vamos ser bem sinceros. O que a gente tem de diferente de outros segmentos é uma coisa que eu não posso nem comentar, porque eu não sou um dominador do segmento assim. Mas tem o funk que lança algumas... Uns chamam de música, na minha opinião são vinhetas, né? Porque fica aquele bordão ali, que tiro foi esse? Enfim, e várias outras coisas. Isso na minha época se chamava bordão. Agora estão chamando de música. E eu gosto do funk, assim. Eu adoro funk. Mas eu gosto de um outro tipo de funk. Eu gosto de um tipo de funk que é muito mais... o Claudinho Bochecha, era o Marcinho. Eu gosto mais desse funk mais melódico e mais tradicional, Mas o pagode consegue ainda, mediante a tudo isso que aconteceu, está conseguindo ter destaques e talentos, assim, aparecem, né, talentos. A gente tem hoje o Ferrugem cantando pra caramba, né? A gente tem o principal destaque, assim, você acha hoje? Hoje é o Ferrugem. Hoje é o Ferrugem. Agora mesmo, eu gravei uma participação dele lá no estúdio, ele ouviu a música 2 vezes, entrou lá e gravou. E valeu, e gravou outra porque ele quis, porque já estava boa a primeira. E falei pra ele isso, assim, eu não sou de puxar saco de ninguém, nem fazer lobby, nem ter interesse nenhum nisso que eu tô falando, assim. Tô falando porque realmente é um destaque. Assim, um menino que canta bem realmente, assim, que tem um carisma e que tem uma espontaneidade. Ele tem o jeito dele, assim, ele não imita ninguém. Isso é uma coisa importante. A gente teve outros artistas que apareceram, mas que tem sempre uma sombra do... O próprio Dilcinho, no início, tinha uma sombra... Tinha um reflexo na carreira dele muito grande do Gustavo Lins. Hoje ele já consegue sair na tangente, assim, mas isso é uma coisa normal. O Suel, quando eu gravei o primeiro disco, imitava o Belo. Isso é uma coisa normal, depois o cara vai achando o caminho dele assim. Mas o segundo disco, o terceiro disco é que são afirmativos, assim, que a gente vai poder realmente dizer, isso realmente é bom, isso realmente ficou, isso realmente tem coisa. Mas esses que eu destaquei aqui são artistas que apareceram e que, graças a Deus, dá uma limpada na imagem do pagode. E a gente tem outros artistas, tipo o Thiaguinho, que já tem um tempo de carreira, mas que é um cara que aí a gente já está falando de um cara que é empreendedor, a gente já está falando de um cara que tem um outro caminho, assim, na verdade. Um cara que tem nível universitário, um cara que sabe falar, um cara que dá uma boa entrevista, um cara que é bem relacionado, entendeu? É um cara que sabe fazer o lobby que é preciso, que eu não sei fazer, que é estar nos lugares, que é, entendeu? Dar alguns sorrisos que às vezes, infelizmente, não sairiam naturalmente. Então, assim, tudo isso faz parte da carreira artística, assim. Então o Thiago tem essa cabeça, assim. É um cara que procurou, é um cara que hoje faz publicidade. Você vê o pagode, cara, nós tivemos vários artistas super conhecidos que não fizeram comercial de nada, não fizeram publicidade. Então, o Thiago hoje faz corporativo, que é um caminho que eu sempre falei para todo mundo, que é um caminho muito bom. Então, o Thiago está um pouco separado desses outros porque tem essa cabeça de empreendedor, tem uma família bacana, estável e estruturada. Então, tudo isso tem uma influência muito, muito grande na carreira. Aliás, deixa eu falar dos compositores, só mais uma coisinha assim. Hoje é o que a gente estava falando de se tem uma panela, se tem... Não é questão de panela, eu falei isso já. Hoje a gente tem destaque, queria destacar o Thier, queria destacar o Dinei, destacar dessa nova geração, o Claudemir, essa galera que está fazendo bem e que é comprometida e que realmente quer acertar e que realmente tem uma verdade, assim.
Então, só para concluir a parte do compositor, tem que dar destaque para esses que eu falei. Para constar, né? Assim, a questão de produtores agora. Você meio que vai dar uma parada com um ritmo tão intenso de produzir e naturalmente vem outros produtores surgindo, né, e tudo mais. Hoje eu já não produzo tanto assim, pelo fato também de eu ser um pouco radical. É mesmo? Esse ano eu já não vou produzir mais o Imagina Samba. A gente já não vinha tendo uma comunicação muito boa. Eu acho que eles têm que mudar um pouco a maneira de escolha de repertório, de ser um pouco mais aberto, de ser um pouco mais democrático na questão dos compositores de fora e tudo isso, assim. Então hoje eu já não produzo tanto, assim. Vou fazer o Pique Novo agora, porque é um grupo que eu sou fã e acredito muito, que é um grupo de verdade, que toca bem. Fiz o Swing, que eles ficam aborrecidos comigo, falam que eu sou marrento e tal, mas é contra números, né? Tipo assim, eu fiz um artista que não vinha de um bom momento, fiz um disco do jeito que eu acreditava, eles, os meninos, me deram esse crédito. Eu já tinha produzido outros álbuns que já tinham feito sucesso com eles, rodaram, fizeram um monte de gente, com um monte de gente, um monte de coisa ruim, e voltaram para fazer esse ano. Eu falei, para fazer do meu jeito a música é segundo lugar, a gente só perde para a Anitta, que é um caminhão de dinheiro. Então, contra resultado, ninguém pode me contestar, desculpa, mas botei os caras lá em cima de novo, os caras estão em segundo lugar, porque realmente a música, a gente sabe fazer disco, a gente tem uma história, a gente aprendeu desde o início até ter um histórico para poder ser produtor. Abri um dia o olho e falei, agora eu vou ser produtor. Acontece muito isso, assim, Inclusive, até concluindo a pergunta, como é que está a renovação de novos produtores? Você acha que está caminhando bem? Não conheço novo, não conheço nenhum, né? Com todo respeito, verdade, o que você ouve no rádio, tem o Prateado e tem o Pezinho, que já vinha fazendo também, mas não vejo novos produtores assim, não. Na verdade, vejo gente que pegou uma história e sentou ali, você pegar o avião no piloto automático, aí beleza. Agora, produzindo realmente assim e mostrando realmente uma coisa, eu não conheço assim. Que tenham feito a diferença. Porque eu considero fazer a diferença você, por exemplo, você tem Imagina Samba, que eu fui o primeiro que fiz os primeiros todos. Você tem o Sorriso Maroto, que eu fiz os primeiros todos. Você tem o Swing Simpatia hoje tocando no rádio, que eu fiz todos. Você tem vários outros artistas que o Prateado fez, tocando até hoje. Então você criou ali um artista e criou uma história e uma identidade para aquele cara, e ele hoje é uma realidade. Agora, você pegar uma continuidade de um trabalho e continuar fazendo ali, não é produzir ainda. Produzir é criar uma cara, é fazer, é pegar o artista num momento ruim, botar bem, ou pegar um artista que não existia e transformar ele numa realidade assim. E hoje, novo, eu não vejo ninguém. E o histórico é o que vai me dizer. Você pega o histórico do Prateado, você pega eu falo para todos os caras, o nego tenta contestar as coisas. Se juntar eu, Prateado, esses mais da nossa geração, a gente não vendeu o que o Bira vendeu. Então a gente não pode contestar. Às vezes essa discussão, o Prateado, você sabe, é da minha família e tal, a gente concorda em quase nada. Ele tem uma opinião totalmente diferente da minha. Mas eu trabalhei anos com o Bira e o Bira realmente foi um cara que... E é o cara que conhece, que sabe fazer, que sabe escolher um repertório. O Bira me mostrava uma música assim, do Riquinho cantando numa fita, 3 horas da manhã lá no Jandar, lá em São Paulo, falava, essa música aqui vai vender 500 mil. Aí ela botava, pum. Até pegando esse gancho do Biravaí, né, que é um cara que todo mundo pede, inclusive vai sair em breve, entrevista com ele, não tem como. Eu ia te perguntar sobre as características que um bom produtor tem que ter, mas eu vou aproveitar o gancho do Bira. Quais são as características que o Biravaí tem, características que fazem dele o que ele é em termos de produção, assim, que de repente... Primeira coisa é a rua. Os caras não têm a rua que ele tem. Biravaí ia no Pagode do Leão, ia no Cacique, ia na Pagode da Mulher Solteira, ia no Pagode dos Boleiros, ia no Arranco, ia não sei aonde, e ele ficava vendo as reações e vendo as músicas, o que funcionava, o que não funcionava, e vendo tudo aquilo ali que está a verdade. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi com ele e que eu trouxe para o meu trabalho, assim. Outra coisa é o que eu faço hoje. O Bira ouve música inédita todo dia. Eu também. Eu abro meu telefone aqui, eu te mostro. Tem 500, agora mesmo quando eu cheguei aqui,
cara me mandou 10 músicas aqui. Ah, o Lucas Morato mandou 10, ou o Thiago Alexandre mandou mais 10, que eu estou escolhendo o pique novo. Então, assim, e eu escuto música inédita, independente de eu estar escolhendo um repertório ou não, eu escuto, entro lá no meu computador e separo. Isso aqui parece com pique novo, isso aqui parece com swing, independente se são artistas meus ou não. Então, depois eu já sei onde que eu vou apanhar as coisas. Então, eu te dei o exemplo do repertório da Maria Rita, exemplo do repertório do Arlindo. Eu fiz um disco do Arlindo, por exemplo. Vários produtores fizeram o disco do Arlindo, discos lindos, bararão, não sei o quê. Eu fiz o disco do Arlindo, que é o marco na carreira, que é o Sambista Perfeito, que é o que tem Madureira. Depois ele foi, fez outro sozinho, depois voltou, fez outro comigo, eu fui lá e gravei Tenho Bem. Então eu fiz disco que eternizaram. O disco da Maria Rita, vamos fazer 500 outros, mas igual aquele não vai ter. Entendeu? Com todo respeito aos outros produtores. Mas não vai ter, por quê? Porque eu escuto música inédita todo dia. Entendeu? Outra coisa que os produtores não têm, eles esquecem de entender para quem aquele produto fala. Minha maior preocupação hoje com o Pique Novo é que eu não posso gravar com o Pique Novo uma linguagem para a garotinha muito nova, porque essa garotinha muito nova, ela não curte mais o Pique Novo, ela curte o Ferrugem. Então eu tenho que acertar no público-alvo para quem o Pique Novo fala. Isso é outra coisa que eu faço. Entendeu? Uma vez eu estava num show no Citibank, e aí uma repórter veio me perguntar por que eu estava de costa. Ela achou que eu estava de costa porque eu não estava gostando. Porque eu estava de costas para agora. Eu falei, porque eu preciso ver o que eles gostam. Entendeu? Então eu prefiro ver a reação. Igual quando eu estou no meu show, eu vejo a reação. Pô, quando eu canto isso, tá o público, pá, isso aqui, eu vejo o que minha filha ouve, eu vejo o que meu filho ouve. E tudo isso. Então, as características do Bira, uma é essa, da rua, a outra é para quem fala, outra é a escolha do repertório e a outra é a batucada, pô. Não pode, me desculpem os outros produtores que, porra, ficam botando as nonas e as harmonias entortadas, mas o que segura é a batucada. Se eu tirar a batucada, esquece. Acabou o samba, acabou o pagode. Então, a batucada em primeiro lugar. E depois, lógico, tem que ter a coisa da melodia, da harmonia, mas tudo muito no seu lugar, assim, entendeu? E outra coisa que nós dois temos de característica, quando eu entro no estúdio, eu entro para simplificar. Porque eu quero que o cara da rua toque. Eu não entro. Se o arranjador fizer um negócio e eu achar que está difícil, eu falo, tira. Não, mas está bonito. Mas ninguém vai tocar. Entendeu? O cara que aprende a tocar 3, 4 acordes no cavaquinho, ele quer tocar aquela música ali. O Raça Negra vendeu milhões de cópias porque as músicas todo mundo tocava. O cara aprendia a tocar 3 acordes no violão e tocava a música do Raça Negra. Complicou demais ao longo dos anos, né? Muito difícil. Os discos são muito difíceis. Tanto que você não vê os grupos tocarem. Quando você vê, tocam mal. Aí ele mesmo não se sente confortável, ele tira. E aí o Revelação foi lá e provou e mostrou para eles que o mercado e o caminho era esse. Mas muita gente não presta atenção. O segredo do Revelação qual era? Tinha música que não tinha nem introdução. Começava no cavaquinho. Então, assim, os segredos meu e do Bira são esses. Eu, na verdade, sou uma cópia do Bira. Sem vergonha nenhuma de falar. Aprendi tudo com ele, fiquei ali horas dentro do estúdio com ele, vendo ele fazer tudo isso, e faço meio que esse mesmo caminho, assim, de produção. E outra coisa, sou radical também igual a ele. Defendo a minha tese até o final, porque se der certo fui eu, se der errado fui eu também. Inclusive, você falou sobre a questão de o artista chegar para você e falar, pô, Leandro, eu quero mais ou menos essa cara. Além disso, assim, quais outras questões envolvendo o artista que te procura, que você observa que são problemas sérios, assim, de repente, pontos que você bate de frente, assim, com a rapaziada que te procura? Primeiro que eles não têm conhecimento, a grande maioria não tem conhecimento para debater com a gente. Essa é a verdade. Então tem certos músicos de certos grupos que não dá para ele vir argumentar comigo porque ele não tem nem conhecimento e nem experiência suficiente para isso, assim. E outra coisa é que eu, naquele momento ali de escolha de música, escolha de repertório, eu não posso, em momento nenhum, me emocionar. Ah, vou botar o fulano porque ele é legal. Não posso botar ele porque ele é legal. É teu amigo. Eu também não vou deixar de dizer pro cara, o artista, que tá ruim. Não vou. Aliás, como diz o Bira Avaí, eu ganho para dizer que tá ruim. Então, isso causa milindres, né? O cara falou assim comigo, falou assado. Mas eu falo a verdade. Se eu achar que tá ruim, tá ruim.
Como eu vou em vários shows, o cara me liga no dia seguinte e fala, e aí, o que tu achou? Eu falo, achei ruim. Porque eu achei ruim. Várias coisas. Hoje em dia os caras filmam no show. O cara tá cantando, tá filmando. Eu acho horrível. Acho falta de respeito. Entendeu? Eu acho falta de respeito. Então, eu não aceito. Ah, o cara, um tá de quadriculado, o outro tá de bolinha, o outro tá de não sei o que. Fala, pô, não é possível. Vocês não se viram antes de ir pro palco. Porque a vestimenta tá ruim. Aí o som tá ruim. O instrumento do cara não é bom. Então, tudo isso tem gente que deixa. Eu não deixo, eu falo. E o artista, às vezes, não quer, né, ouvir ele. Porque o artista no sucesso, ele só ouve coisa boa. O cara fala, pô, você tá lindo, você não sei o que lá, você, pô... Eu não acho. Se eu achar que tá ruim, tá ruim. Uma dos maiores atritos com relação ao trabalho que eu fiz da Maria Rita é porque foi do jeito que eu achava que tinha que ser o trabalho. Ela é uma artista que tem personalidade também, porém, naquele momento, como era o primeiro disco dela de samba, eu consegui fazer o disco do jeito que eu realmente achava que tinha que ser. Entendeu? E o disco pra frente, com batucada, e os discos anteriores delas, todos eram meio arrastados, tinha uma coisa meio depressiva, assim, meio pra baixo. E eu apostei que o disco pra frente, pra jovem, e com a batucada, com a banda boa, fiz a banda, botei o Jotinha, botei o Nene Brau, era eu e o Nene Brau na percussão, o Jotinha, botei o cavaco, era o Márcio Huck, botei o Camilo, botei a galera que realmente ia fazer direito e o show chegou na rua, chegando mesmo, tipo, além do talento dela, lógico. Então tudo isso faz a diferença, mas artista não quer ouvir, porra, o cara falou que eu não sei o quê, o cara falou... E eu tive muito problema agora nas últimas produções com isso, assim. Aí o artista quer gravar, não tem condição, entendeu? Aí o artista quer, não, porque a gente tem uma cara, será que tem mesmo? E outra coisa que o artista confunde, tem artista que tem um escritório por trás empurrando, botando dinheiro e fazendo permuta com rádio e guindando o artista no outro, que às vezes o cara tem 2 artistas, o cara bota esse artista de ponta para puxar o outro. Então, na permuta com a rádio, o cara é obrigado a tocar o outro também, porque o outro, senão não te dão uma data. Isso tudo são armadilhas que o nosso mercado tem. E esse segundo, ele acaba se enganando, achando que ele está fazendo sucesso. Ele não está fazendo sucesso. Ele está indo na carona do outro, porque ele é de um mesmo escritório e tal. E se você tirar essa máquina, não existe. E outras que eles estão confundindo o que é sucesso com o que toca. Tocar é uma coisa. Sucesso é uma coisa que fica. Quem quer sucesso? O que a gente pode falar que é sucesso aí nos últimos tempos? São músicas que eternizaram. Hoje a gente vive do pagode 90. O cara canta 3, 4 deles, chega uma hora que ele mesmo vê que não tem reação, ele vai pro pagode 90. Ele não tem mais a coragem de falar, não, eu vou apostar nisso aqui, vou tocar isso e vou vencer com a minha, que é uma virtude que o Ferrugem tem. O Ferrugem aposta no disco dele mesmo e canta a música que ele ainda nem gravou. Isso aqui eu vou gravar e canta. Então, essas coisas fazem a diferença, assim. Agora, os artistas querem chegar, argumentar, quer debater, mas não tem uma base para falar, entendeu? Você acha que assim, o pessoal está preparado para ouvir, vamos dizer, eu não vou nem falar a verdade, porque assim, mas de repente é a sua verdade, mas o cara acha que não é verdade dele, mas assim, você acha que a hipocrisia às vezes é muito grande, que as pessoas falam que a outra quer ouvir muitas vezes? É isso que acontece muitas das vezes? Hoje, o que acontece? Os artistas entenderam que fazer lobby é muito mais fácil do que fazer música. Então, o cara prefere puxar o saco, entendeu? Andar com os caras que tem que andar. Você vê hoje artista postando coisa do outro artista que ele não tem menor relação. Pô, vi tua música aqui e tal. É tudo pensando na frente que esse cara pode vir a participar de alguma coisa, que esse cara pode vir a cantar no teu show, que esse cara pode vir... É tudo assim. Hoje virou um jogo de interesse. E a internet agravou isso. As postagens, aí o cara rasga uma seda lá embaixo, sai ali na esquina e fala mal do outro. Mas isso é aquele jogo de interesses que nosso mercado assumiu. Hoje eu tenho várias pessoas que tinham personalidade forte e que acabam hoje cedendo. Já cederam ao lobby. Também não, vou fazer lobby, é mais fácil. Não vou mais ficar dando murro em ponta de faca, tendo personalidade, falando coisas como eu estou falando aqui. Porque o cara pensa, não, amanhã ou depois eu posso, porra, não sei o que lá. Eu não, eu vou até o final, eu falo só a verdade. Que eu acho, até porque, assim, eu não tenho rabo preso com ninguém, então
que eu falo, e o que eu falo está falado e é verdade, eu assino embaixo que foi assim que meu pai me ensinou. Uma das coisas que eu também queria falar é que eu sou o artista mais independente do Brasil. Sou o cara que produz o meu disco, que tem o meu estúdio, que tem a minha banda, que tem o meu equipamento, que vendo o show, eu mesmo vendo o meu show, que bota a minha família para trabalhar junto comigo, meu filho hoje é meu produtor, e enfim, faço tudo isso sozinho. Muita gente acha que isso não dá certo. Isso foi uma coisa que a Ivete falou para mim quando eu fui no programa, logo assim que eu lancei, em 2006, que eu lancei a Polícia Bandido lá. Fui no programa dela, a música estava muito estourada, e ela no camarim, fomos tirar uma foto, ela foi num cantinho assim. Falou, ó, quem cuida da carreira é você. O empresário pode mudar, quem vai cuidar de você. Isso eu não esqueci nunca mais. Então, assim, eu sou o cara que vivo o meu negócio dia e noite sem parar. E se você reparar hoje, os empresários não vão gostar muito do que eu falo, mas se você reparar hoje, os artistas mais bem-sucedidos do Brasil cuidam da própria carreira. Bete Sangalo, Thiaguinho, Wesley Safadão. É lógico que o cara tem um cara dele de confiança, mas é ele que apita. Ele que determina o que tem que ser feito, é ele que reinveste, é ele que... Tem, até pra gente finalizar, teve uma coisa que eu ouvi você falando nas entrevistas todas que eu ouvi sobre... você falou assim que quando lançou alguns trabalhos, principalmente o DVD, o CD que você gravou meio que sem pretensão, você falou uma frase que marcou assim para mim, que você falou que nunca pensou em se prostituir para fazer sucesso. Para finalizar, assim, a prostituição tá grande hoje em dia? Hoje 80% é prostituído. De mercado de rádio e mercado de shows também, sabe? Aquela coisa do eu vou por qualquer dinheiro. E eu vou, se não tiver microfone eu vou também, eu quero aparecer, eu quero estar e tudo isso. E, assim, grande maioria, na verdade, quer comer gente. A verdade é essa. O cara não quer fazer uma carreira, o cara não quer estar preocupado com a música, o cara quer ser famoso, entendeu? A verdade, o ser famoso hoje é que está em primeiro plano, assim. O cara faz qualquer coisa para ser famoso, né? Então isso acaba que no que interessa pra gente, que é música, atrapalha. Mas isso tem um preço, né? Porque daqui a um tempo isso passa e grande maioria desses caras tem uma tendência até a se suicidar, né? Porque ele começa a acreditar num negócio que não é verdade e isso vai acabar virando uma outra coisa, assim. E hoje também a gente inventa artista, né? A mídia, as redes sociais inventam artista. O cara fez um negócio, vira artista. Ela fez não sei o quê. Há pouco tempo, assim, eu tive uma experiência num show que a gente fez de um desses personagens assim, achar que tinha que estar em um lugar onde ele não deveria estar. E começou a causar um problema, insegurança e tudo isso e tal. E ele foi e falou, não, eu sou o fulano. E aí o segurança falou, desculpa, mas eu não te conheço. E isso, geralmente, quando o cara não está preparado para ele ouvir, é difícil, né? E aí foi briga e confusão e tal. Mas isso é uma coisa que o cara que realmente é conhecido, o cara que realmente tem uma história, ele não precisa falar, eu sou o fulano, o cara sabe. Ele vai chegar no lugar e o cara vai falar, você é o fulano, né? Vem por aqui. Então, quando chega a esse ponto, é porque realmente as pessoas estão querendo ser quero ser famoso, quero que todo mundo me conheça e tal, e não está muito preocupado com a música. Bacana. Pô, Leandro, sem palavras, assim, foi bem bacana, principalmente essa sinceridade, vamos dizer assim, essa falta de filtro, mas do lado positivo, né? Lógico. E a gente costuma não deixar o pessoal sair mão vazia, né? Eu sei que você gosta de praia, de correr, de futebol e tudo mais, e tem que proteger do sol, né? Olha o gancho, eu tô arrumando uns ganchos, não tem nada a ver, mas enfim. Leandro, olha só, a gente tá com os bonés do canal. Pô, bacana. Eu trouxe aqui 2 presentes pra vocês. Pô, muito obrigado. Curta, boné eu cara. uso bastante. Eu já vi bastante seus Bastante. Então, Tão tá aí bonitos boné os do bonés canal. aí. Pô. Um deles meu filho vai tomar, mas faz parte aí. A galera que quiser adquirir, inclusive, tá na descrição aí os contatos aí pra galera poder adquirir também. Leandrão, obrigado. Obrigado a você, cara. Gostei muito aí. Espero que a nova geração aí, a galera entenda minhas colocações, assim, tenho nada contra ninguém, é uma maneira minha de pensar e espero que consigam tirar alguma coisa de exemplo aí para a carreira deles e tal, e que eu torço pelo segmento, quero que tudo dê certo, quero que as coisas
aconteçam da melhor maneira possível. Mas infelizmente, a gente que tem uma experiênciazinha, tem coisa que não dá pra gente engolir, né? Engolir sapo.